Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é o papagaio. Hoje eu queria te contar uma história muito interessante sobre um papagaio. É uma história verídica, aconteceu aqui na nossa região. Nós temos aqui uma irmã, e nós estamos no interior, em Conselheiro Pena, que foi fazer uma cirurgia de catarata na capital, foi fazer uma cirurgia em Belo Horizonte. Como o processo ia durar um pouco mais, ela ia fazer uma cirurgia, depois fazer uma revisão, depois fazer a cirurgia do outro olho, o médico a convenceu de ficar em Belo Horizonte e ela ficou na casa de uma prima, chamada Ana. Lá ela ficou hospedada e a Ana tinha um papagaio. A Ana, uma mulher cristã, tem um papagaio desde novinho e o papagaio cresceu naquele ambiente cristão. Um dia desses, o papagaio resolveu cortar um fio, ele ficou bicando um fio elétrico. E ele tanto bicou o fio, que o fio desencapou. Quando ele conseguiu desencapar o positivo e o negativo, a gente já sabe o que aconteceu, né? O papagaio ficou preso, tomando choque, porque estava com o bico no polo positivo e no polo negativo. Então o papagaio começou a tremer, sendo eletrificado, até que alguém teve a ideia de correr até os disjuntores, desligar o disjuntor de energia, e o papagaio caiu então do fio, caiu de costas no móvel, de perninhas para cima. E quando o papagaio caiu, ele disse assim: Ana, sangue de Jesus tem poder. O papagaio que sabia a língua dos crentes, né? A linguagem dos crentes. Ouvindo essa história, ela me fez pensar em algo muito interessante. Fez pensar que muitas pessoas podem saber falar a língua dos crentes, podem saber os trejeitos dos crentes e não serem crentes. Serem só papagaios que repetem aquilo que aprendem na religião. E eu me lembrei de Mateus. No capítulo 23, nos versos 27 e 28, Jesus diz uma coisa muito importante aos homens da religião. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ah, queridos, isso é algo que o cristão precisa refletir a respeito. Hoje temos um percentual altíssimo de evangélicos no Brasil. Mas que diferença esses evangélicos fazem? Será que são mesmo cristãos transformados ou papagaios que aprenderam a falar a língua dos crentes? Cristãos mesmo de verdade ou papagaios que aprenderam a se portar como crentes? Eu não quero exercer juízo sobre a vida de ninguém, mas segundo os índices, nós somos um percentual muito grande de cristãos. Precisamos fazer mais diferença nessa sociedade. Muitos são só religiosos, como muitos escribas, como muitos fariseus, como muitos doutores da lei. É algo só externo, mas o cristianismo começa no coração. Que o Senhor nos livre de sermos papagaios que aprenderam a falar a linguagem dos crentes, mas que verdadeiramente saibamos o que é ser cristão e façamos a diferença em nome de Jesus. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Oh Deus querido, derrama graça sobre a Igreja do Senhor e sobre aqueles que se dizem cristãos nesse país. Que não sejam cristãos nominais, que não sejamos só cristãos nominais, mas cristãos de verdade. Senhor Deus, que não sejam papagaios, mas gente verdadeiramente transformada, que sabe mais do que falar a língua que os crentes falam, que sabe mais do que falar o dialeto, as palavras que os crentes falam, mas que vivam a palavra viva do Senhor, a Bíblia Sagrada, a Tua vontade. Senhor, toma-nos nas Tuas mãos e que não sejamos hipócritas, como os homens da religião dos tempos de Jesus, como os doutores da lei, que dentro de nós haja o conteúdo da Tua palavra e do Teu poder, e
que isso se externe, que isso flua de nós, que possa fluir com poder e graça. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração, que a palavra viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a palavra viva.